Você acorda de manhã com aquela sensação incômoda de catarro preso na garganta. Tenta tossir, limpar a garganta, engolir e nada. O muco simplesmente não vai embora. Isso acontece com você todos os dias? E o pior, você já tentou de tudo, tomou remédio, bebeu água quente com mel, usou spray nasal, e mesmo assim esse catarro teimoso continua lá, como se tivesse pago aluguel na sua garganta? Saiba que você não está sozinho. Estudos indicam que mais de 30% da população brasileira convive com algum tipo de problema relacionado ao excesso de muco nas vias aéreas, e a grande maioria dessas pessoas nunca descobre a causa real do problema. E é exatamente isso que torna a situação tão frustrante. Tratar os sintomas sem entender a origem nunca resolve de verdade. O catarro persistente na garganta pode parecer apenas um incômodo banal, mas ele é frequentemente um sinal de que algo no seu corpo está pedindo atenção. Pode ser alergia, pode ser refluxo, pode ser uma infecção que você nem sabia que tinha, ou pode ser um hábito simples do seu dia a dia que está alimentando esse problema sem que você perceba. Neste vídeo, vamos falar sobre as 6 causas mais comuns e mais reais do catarro que não passa, explicadas de forma clara e direta para que você consiga identificar o que está acontecendo com o seu corpo. Antes de terminar, você vai entender exatamente o que está causando esse problema e o que pode fazer a partir de hoje para começar a mudar essa situação. Se esse assunto faz parte da sua rotina ou de alguém que você ama, já deixa o seu like agora e se inscreve no canal, porque todo dia temos conteúdos como esse para cuidar da sua saúde de verdade. Entenda o que está acontecendo na sua garganta. Antes de entender as causas, você precisa entender o que é esse catarro que tanto incomoda. E a primeira coisa importante é saber que o muco não é seu inimigo. Na verdade, ele é um aliado do seu organismo, produzido naturalmente pelas membranas que revestem o nariz, a garganta, os pulmões e o trato digestivo. Todos os dias, o seu corpo produz entre 1 e 2 litros de muco. Isso mesmo, 1 a 2 litros por dia. A diferença é que, na maior parte do tempo, você engole esse muco de forma involuntária, sem sequer perceber. O problema começa quando a quantidade de muco aumenta, quando a consistência muda, ou quando o mecanismo de eliminação falha. Aí, em vez de ser descartado de forma silenciosa pelo organismo, esse muco começa a se acumular na garganta, causando aquela sensação constante de que tem algo ali. Um irritante que não sai, um engasgo que se repete, uma tosse que não resolve nada. Existe uma diferença importante que muita gente confunde. Catarro e muco são a mesma coisa em essência, mas quando o muco se torna espesso, colorido e visível, especialmente quando acompanhado de infecção, ele passa a ser chamado de catarro ou secreção. Quando é transparente e fluido, mas causa aquela sensação de escorregamento na parte de trás da garganta, geralmente estamos diante do gotejamento pós-nasal, que vamos detalhar no próximo capítulo. Mas por que o muco fica espesso e em excesso? Existem vários gatilhos, e é aqui que a maioria das pessoas erra ao tentar resolver o problema sozinha. O erro mais comum é tratar apenas o sintoma, a tosse, o pigarro, a sensação de corpo estranho, sem investigar o que está provocando a produção excessiva de muco em primeiro lugar. O ambiente também tem papel fundamental nesse processo. Ar seco, poluição, cigarro, seja o que você fuma ou o que você inala passivamente, e até a temperatura do ar condicionado no trabalho, são fatores que irritam as membranas mucosas e estimulam uma produção maior de secreção como mecanismo de defesa. O seu corpo está tentando se proteger, mas acaba criando um ciclo difícil de quebrar. Outro ponto que poucos consideram é a hidratação. Quando você não bebe água suficiente ao longo do dia, o muco que seria fino e fácil de eliminar começa a ficar viscoso, grudento e se acumula com muito mais facilidade nas paredes da garganta. É uma das causas mais simples e mais subestimadas do problema. Entender que o seu corpo está produzindo esse muco por algum motivo específico é o primeiro passo para resolver o problema de verdade. Nos próximos capítulos, vamos identificar cada uma dessas causas com precisão
para que você consiga finalmente colocar um nome no que está sentindo e tomar as medidas certas. Você costuma sentir esse catarro mais em algum horário específico do dia, como de manhã ao acordar ou à noite antes de dormir? Conta pra mim aqui nos comentários, porque isso pode ser uma pista valiosa sobre a causa do seu problema. Gotejamento pós-nasal. O vilão silencioso que poucos conhecem. Se você sente aquela sensação constante de que algo escorre pela parte de trás da garganta, especialmente de madrugada ou logo ao acordar, existe uma grande chance de que o responsável por esse incômodo seja o gotejamento pós-nasal. Esse é, sem dúvida, um dos fenômenos mais comuns e ao mesmo tempo mais desconhecidos quando o assunto é catarro persistente na garganta. E entender como ele funciona pode mudar completamente a forma como você lida com esse problema. O gotejamento pós-nasal acontece quando o muco produzido nas cavidades nasais, em vez de ser eliminado pelo nariz para fora, escorre para baixo, pela parte posterior do nariz em direção à garganta. Parece simples, mas as consequências dessa rota alternativa do muco são bastante incômodas. Esse escorrimento contínuo irrita a mucosa da garganta, estimula o reflexo de tosse, provoca o pigarro constante, aquele hábito de ficar limpando a garganta o tempo todo, e cria aquela sensação desagradável de algo grudado que simplesmente não sai. O que torna o gotejamento pós-nasal tão difícil de identificar é que ele raramente vem acompanhado de sintomas óbvios. A pessoa não necessariamente está com o nariz entupido, não tem febre, não está com dor de garganta intensa. O sintoma principal é justamente esse catarro invisível, que parece não ter origem clara. E é exatamente por isso que muita gente passa meses, às vezes anos, sem saber que é isso que está causando o problema. As causas do gotejamento pós-nasal são variadas, e identificar a sua causa específica é fundamental para o tratamento correto. A rinite alérgica é uma das principais responsáveis, e vamos falar mais dela no próximo capítulo. Mas além dela, infecções virais como resfriados e gripes, mudanças de temperatura, exposição à fumaça e à poluição, e até mesmo alterações hormonais, como as que ocorrem durante a gravidez ou a menopausa, podem desencadear esse processo. Um detalhe importante que muitos médicos ressaltam é a relação entre o gotejamento pós-nasal e a posição do corpo durante o sono. Quando você deita, a gravidade deixa de ajudar na drenagem natural do muco e ele se acumula com muito mais facilidade na garganta. É por isso que muitas pessoas relatam que o catarro piora à noite e que acordam de manhã com a garganta cheia de secreção, muitas vezes acompanhada de tosse seca ou rouquidão. Se esse é exatamente o seu caso, o gotejamento pós-nasal sobe imediatamente para o topo da lista de suspeitos. Outro sinal que aponta para esse problema é a tosse crônica que piora quando você se deita ou quando acorda. Diferente da tosse de uma gripe comum, essa tosse é persistente, seca na maioria das vezes, e não responde bem aos xaropes tradicionais, justamente porque o gatilho não é uma infecção respiratória, mas sim o muco escorrendo continuamente pela garganta e irritando as vias aéreas. O tratamento do gotejamento pós-nasal depende diretamente da sua causa. Quando a origem é alérgica, antihistamínicos e sprays nasais com corticoide prescritos por um médico costumam trazer alívio significativo. Quando a causa é infecciosa, como em casos de sinusite bacteriana, pode ser necessário o uso de antibióticos. Mas existe algo que qualquer pessoa pode fazer imediatamente, independentemente da causa: a lavagem nasal com solução salina. Essa técnica simples, que consiste em irrigar as cavidades nasais com água morna e sal, ajuda a limpar o excesso de muco, reduz a inflamação da mucosa e diminui o escorrimento para a garganta. É segura, barata e pode ser feita em casa todos os dias. Médicos otorrinolaringologistas recomendam a lavagem nasal como parte da rotina de cuidado das vias aéreas, especialmente para quem vive em cidades com alta poluição ou tem histórico de alergias respiratórias. Vale destacar que elevar levemente a cabeceira da cama também é uma medida simples e eficaz.
Ao dormir com a cabeça alguns centímetros mais elevada, você usa a gravidade ao seu favor e dificulta o acúmulo de muco na garganta durante a noite, o que pode fazer uma diferença significativa na qualidade do seu sono e no incômodo matinal. Se você se identificou com os sintomas descritos aqui, o meu conselho é que não espere o problema se agravar. Procure um otorrinolaringologista para uma avaliação completa, porque quanto mais cedo você identificar a causa, mais rápido o tratamento vai funcionar. O que pode acontecer também é o problema não está na garganta, mas no estômago. Se você já fez lavagem nasal, tomou antihistamínico, usou spray, bebeu chá com mel, e mesmo assim aquele catarro teimoso continua na garganta, existe uma possibilidade que a maioria das pessoas nunca considera. O problema pode não estar nas vias respiratórias. Pode estar no seu estômago, e mais especificamente, pode ser o refluxo gastroesofágico, o grande culpado por esse muco que não passa. O refluxo gastroesofágico acontece quando o ácido produzido pelo estômago sobe pelo esôfago em direção à garganta. Esse ácido é extremamente irritante para os tecidos que não foram feitos para suportá-lo, e quando ele chega à região da laringe e da faringe, provoca uma inflamação que o organismo tenta combater, produzindo mais muco como mecanismo de proteção. O resultado é aquela sensação constante de catarro, pigarro frequente, tosse seca persistente e até rouquidão, sem que o nariz esteja envolvido em nada disso. O que torna esse tipo de refluxo ainda mais traiçoeiro é que ele tem um nome próprio dentro da medicina: refluxo laringofaríngeo, também chamado de refluxo silencioso. E o motivo desse apelido é simples. Ao contrário do refluxo clássico, que causa aquela azia intensa e o gosto azedo na boca, o refluxo silencioso muitas vezes não provoca nenhuma dor no peito ou desconforto gástrico perceptível. O ácido sobe, irrita a garganta, e o único sinal que aparece é justamente esse catarro persistente que ninguém consegue explicar. Segundo dados da Federação Brasileira de Gastroenterologia, o refluxo gastroesofágico afeta cerca de 20% da população adulta brasileira, o que representa mais de 40 milhões de pessoas. E uma parcela significativa dessas pessoas convive com sintomas atípicos, como o muco na garganta, sem nunca associar o problema ao estômago. Passam anos tratando a garganta quando deveriam estar cuidando da digestão. Os gatilhos do refluxo silencioso são bastante específicos e, na maioria dos casos, estão diretamente ligados aos hábitos alimentares e ao estilo de vida. Alimentos gordurosos, frituras, café em excesso, bebidas alcoólicas, chocolate, alimentos muito condimentados e refrigerantes são os principais vilões, pois relaxam o esfíncter esofágico inferior, que é a válvula responsável por impedir que o conteúdo do estômago suba. Quando essa válvula perde o tônus, o ácido gástrico encontra caminho livre para subir. Comer em grandes quantidades de uma só vez também é um fator determinante. Quando o estômago fica muito cheio, a pressão interna aumenta e o refluxo se torna quase inevitável. Por isso, comer em porções menores e mais frequentes ao longo do dia é uma das mudanças mais simples e eficazes que qualquer pessoa pode fazer para reduzir os episódios de refluxo. Parece um conselho simples demais, mas na prática, transforma completamente o quadro de muitos pacientes. Outro hábito que agrava o refluxo silencioso de forma significativa é deitar imediatamente após as refeições. Quando você se deita com o estômago cheio, a gravidade deixa de ajudar na retenção do conteúdo gástrico e o ácido tem muito mais facilidade para subir até a garganta. O ideal é aguardar pelo menos 2 a 3 horas após a última refeição antes de se deitar. Isso vale especialmente para o jantar, que costuma ser a refeição mais pesada do dia e a mais próxima do horário de dormir. O excesso de peso também é um fator de risco importante e frequentemente subestimado. O acúmulo de gordura abdominal aumenta a pressão sobre o estômago, favorecendo o refluxo. Estudos mostram que a perda de apenas 5 a 10% do peso corporal
já é suficiente para reduzir consideravelmente os episódios de refluxo em pessoas com sobrepeso. Do ponto de vista do diagnóstico, o médico gastroenterologista ou o otorrinolaringologista podem solicitar exames específicos para confirmar o refluxo laringofaríngeo, como a pH-metria de 24 horas, que mede a acidez do esôfago ao longo de um dia inteiro, ou a laringoscopia, que permite visualizar diretamente os sinais de inflamação na laringe causados pelo ácido. Com o diagnóstico correto, o tratamento com medicamentos que reduzem a produção de ácido gástrico, combinado às mudanças de hábito, costuma trazer melhora expressiva em poucas semanas. A mensagem mais importante deste capítulo é essa: se o seu catarro na garganta não tem uma causa respiratória óbvia, não responde a nenhum tratamento para nariz ou garganta, e piora depois das refeições ou quando você deita, não descarte o refluxo. Fale com o seu médico sobre essa possibilidade. O problema pode estar muito mais embaixo do que você imagina. Alergias e rinite, a causa mais comum e mais ignorada. Você espirra muito ao acordar? Sente o nariz coçar em determinados ambientes? Percebe que o catarro piora em dias de faxina, quando está perto de animais ou em épocas de muito calor e poeira? Se respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, as chances de a rinite alérgica ser a causa do seu catarro persistente são muito altas. E o mais surpreendente é que a rinite é, ao mesmo tempo, a causa mais comum e a mais subestimada do muco que não passa. A rinite alérgica afeta aproximadamente 30% da população brasileira, o que equivale a mais de 60 milhões de pessoas. É uma das doenças crônicas mais prevalentes do país, e ainda assim, uma parcela enorme dessas pessoas nunca recebeu um diagnóstico formal. Muitas simplesmente normalizaram os sintomas ao longo dos anos, achando que espirrar toda manhã, ter o nariz escorrendo no inverno ou sentir a garganta cheia de catarro após uma limpeza em casa é algo completamente normal. Não é. Para entender por que a rinite gera tanto muco, é preciso entender o mecanismo da alergia. Quando uma pessoa alérgica entra em contato com um alérgeno, que pode ser o ácaro da poeira, o pólen de plantas, os pelos de animais, o mofo ou até mesmo substâncias químicas presentes em produtos de limpeza, o sistema imunológico interpreta esse elemento inofensivo como uma ameaça. Em resposta, libera uma substância chamada histamina, que provoca inflamação na mucosa nasal, dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, uma produção excessiva de muco como tentativa de expulsar o alérgeno do organismo. Esse muco, produzido em quantidade muito maior do que o normal, acaba escorrendo para a garganta pelo mecanismo do gotejamento pós-nasal que vimos no capítulo anterior, criando aquela sensação constante de catarro que não vai embora. Em muitos casos, a tosse crônica que acompanha a rinite alérgica é frequentemente confundida com bronquite ou até mesmo com asma, atrasando o diagnóstico correto por meses ou até anos. Um ponto que merece atenção especial é a diferença entre rinite alérgica e rinite não alérgica. Enquanto a primeira é desencadeada por alérgenos específicos identificáveis, a segunda é provocada por fatores físicos e ambientais, como mudanças de temperatura, ar-condicionado, fumaça, perfumes fortes, poluição e até estresse emocional. Ambas produzem sintomas muito parecidos, incluindo o excesso de muco na garganta, mas o tratamento é diferente em cada caso. Por isso a importância de investigar com um especialista. O diagnóstico da rinite alérgica é feito pelo alergologista ou pelo otorrinolaringologista, e o teste mais utilizado é o chamado teste de puntura cutânea, popularmente conhecido como teste de alergia. Nele, pequenas quantidades de extratos de diferentes alérgenos são aplicadas na pele do antebraço para identificar quais substâncias estão desencadeando a resposta imunológica. É um exame simples, rápido e extremamente valioso para direcionar o tratamento de forma precisa. Falando em tratamento, existem 3 pilares fundamentais no controle da rinite alérgica. O primeiro é o controle ambiental,
que significa reduzir ao máximo a exposição aos alérgenos identificados. Isso envolve lavar a roupa de cama com água quente pelo menos uma vez por semana, utilizar capas antiácaros em colchões e travesseiros, manter a casa bem ventilada, evitar tapetes e cortinas pesadas que acumulam poeira e usar purificadores de ar em ambientes fechados. Essas medidas sozinhas já são capazes de reduzir significativamente a intensidade dos sintomas. O segundo pilar é o tratamento medicamentoso, que inclui antihistamínicos de segunda geração, que causam muito menos sonolência do que os antigos, e corticoides nasais em spray, que são considerados o tratamento de primeira linha para a rinite alérgica, por reduzirem eficazmente a inflamação da mucosa. É importante ressaltar que esses medicamentos devem ser prescritos e acompanhados por um médico, especialmente no caso dos corticoides nasais, que precisam ser usados de forma contínua e pelo tempo adequado para surtir efeito real. O terceiro pilar, e talvez o mais transformador a longo prazo, é a imunoterapia, conhecida popularmente como vacina para a alergia. Esse tratamento consiste na exposição gradual e controlada ao alérgeno identificado, com o objetivo de dessensibilizar o sistema imunológico ao longo do tempo. Os resultados são expressivos, com estudos mostrando redução de até 80% nos sintomas em pacientes que completam o ciclo completo de imunoterapia. É um compromisso de médio a longo prazo, mas para quem sofre com rinite há anos, pode ser verdadeiramente uma virada de chave. Se você convive com catarro crônico na garganta e nunca investigou a possibilidade de rinite alérgica, esse pode ser o capítulo mais importante que você assistiu hoje. Não espere os sintomas piorarem. Uma consulta com um alergologista pode revelar em poucas horas o que está causando esse incômodo há anos na sua vida. Infecções crônicas e sinusite, quando o muco vira um sinal de alerta. Existe um momento em que o catarro na garganta deixa de ser apenas um incômodo e passa a ser um sinal claro de que algo mais sério está acontecendo dentro do seu organismo. Esse momento geralmente chega quando o muco muda de aparência, quando passa de transparente para amarelo ou verde, quando vem acompanhado de dor de cabeça intensa, pressão no rosto, mau hálito persistente ou febre que vai e volta. Se você já viveu esse cenário, provavelmente estava diante de uma sinusite, e entender como ela funciona é fundamental para evitar que o problema se torne crônico e cada vez mais difícil de tratar. Os seios paranasais são cavidades ocas localizadas nos ossos do crânio, ao redor do nariz, dos olhos e da testa. Eles produzem muco continuamente, que normalmente drena para a cavidade nasal através de pequenos canais. Quando esses canais ficam bloqueados, seja por inflamação, infecção ou excesso de secreção, o muco começa a se acumular dentro dessas cavidades. Esse ambiente quente, úmido e fechado se torna um terreno perfeito para a proliferação de bactérias e fungos, dando origem à sinusite. A sinusite aguda, aquela que dura até 4 semanas, geralmente surge como complicação de um resfriado ou de uma gripe maltratada. O vírus inflama a mucosa nasal, bloqueia os canais de drenagem dos seios paranasais e o muco que se acumula abre espaço para uma infecção bacteriana secundária. É por isso que muitas pessoas percebem que, uma semana após um resfriado aparentemente comum, os sintomas, em vez de melhorar, começam a piorar, com aquele muco amarelo ou esverdeado descendo pela garganta, dor de cabeça que piora quando abaixa a cabeça, e uma pressão incômoda atrás dos olhos ou na testa. O grande problema, e o que mais preocupa os especialistas, é quando a sinusite aguda não é tratada adequadamente e evolui para a sinusite crônica, que é definida como aquela que persiste por mais de 12 semanas. Nesse estágio, a inflamação se instala de forma permanente na mucosa dos seios paranasais, e o muco que drena continuamente para a garganta se torna uma presença constante na vida do paciente. O catarro deixa de ser um sintoma passageiro e vira uma companhia diária, muitas vezes acompanhada de cansaço, dificuldade de concentração, sono de má qualidade
e uma sensação permanente de mal-estar que afeta profundamente a qualidade de vida. Um fator que contribui de forma significativa para a cronificação da sinusite, e que raramente é considerado, é a presença de pólipos nasais. Essas pequenas formações benignas que crescem na mucosa do nariz e dos seios paranasais são extremamente comuns em pessoas com rinite alérgica crônica e com sinusite de repetição. Quando presentes, os pólipos bloqueiam fisicamente os canais de drenagem, tornando o tratamento medicamentoso isolado insuficiente. Nesses casos, pode ser necessário um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, chamado cirurgia endoscópica funcional dos seios paranasais, para remover os pólipos e restaurar a drenagem normal do muco. Outro agente que merece atenção especial nas infecções crônicas das vias aéreas é o fungo. A sinusite fúngica, embora menos comum do que a bacteriana, é uma condição que tende a ser subdiagnosticada e que responde muito mal aos antibióticos tradicionais, justamente porque o agente causador não é uma bactéria. Pessoas imunocomprometidas, diabéticas ou que fazem uso prolongado de corticoides têm risco aumentado para esse tipo de infecção, e o diagnóstico correto só é possível com exames específicos, como a tomografia computadorizada dos seios da face e a análise do material coletado da secreção. Do ponto de vista do tratamento, a sinusite bacteriana aguda responde bem a antibióticos quando prescrita pelo médico no momento correto. No entanto, é importante ressaltar que nem toda sinusite precisa de antibiótico. Quando a causa é viral, o uso indiscriminado de antibióticos não apenas não ajuda, como contribui para o desenvolvimento de resistência bacteriana, um problema gravíssimo de saúde pública. Por isso, a automedicação em casos de sinusite é um erro que pode piorar o quadro ao invés de resolvê-lo. Para casos crônicos, o tratamento é mais complexo e envolve uma combinação de corticoides nasais, lavagem nasal com solução salina hipertônica, identificação e controle dos fatores desencadeantes, como alergias não tratadas ou desvio de septo, e, em alguns casos, avaliação cirúrgica. A tomografia computadorizada dos seios da face é o exame de imagem mais indicado para avaliar a extensão do problema e guiar as decisões terapêuticas. Um sinal de alerta que nunca deve ser ignorado é quando a sinusite vem acompanhada de dor intensa e localizada ao redor dos olhos, visão turva, inchaço na região orbital, febre alta ou rigidez na nuca. Esses sintomas podem indicar complicações graves, como celulite orbitária ou meningite, que exigem atendimento médico de emergência imediata. Felizmente, essas complicações são raras, mas conhecê-las é fundamental para agir rápido quando necessário. Se o seu catarro muda de cor com frequência, se você sente pressão no rosto ou dor de cabeça que piora quando abaixa a cabeça, ou se já tratou sinusite mais de 3 vezes no último ano, não deixe para depois. Procure um otorrinolaringologista e peça uma avaliação completa. Sinusite crônica não tratada não desaparece sozinha. Ela vai se aprofundando silenciosamente até comprometer de forma séria a sua qualidade de vida. Depois de entender as causas médicas do catarro persistente, chegou o momento de falar sobre algo que está completamente nas suas mãos: os hábitos do dia a dia que podem estar alimentando esse problema sem que você perceba. E a verdade é que, independentemente de qual seja a causa principal do seu muco, seja rinite, refluxo, sinusite ou gotejamento pós-nasal, existem comportamentos cotidianos que funcionam como combustível para o problema e outros que funcionam como remédio natural. A diferença entre piorar e melhorar muitas vezes está nas escolhas que você faz entre o café da manhã e a hora de dormir. O primeiro hábito que precisa ser discutido, e que talvez seja o mais subestimado de todos, é a baixa ingestão de água ao longo do dia. Quando o corpo está desidratado, o muco, que deveria ser fluido e de fácil eliminação, se torna espesso, pegajoso e difícil de mover. Ele se acumula nas paredes da garganta, nas cavidades nasais e nos seios paranasais, criando exatamente aquela sensação de catarro preso que você tanto conhece.
A recomendação geral é consumir entre 2 e 2,5 litros de água por dia. Mas muitas pessoas chegam ao fim do dia tendo tomado menos da metade disso. Se você se reconhece nesse hábito, aumentar a ingestão de água já pode trazer uma melhora perceptível em poucos dias. O consumo excessivo de laticínios é outro ponto que gera muita controvérsia e merece ser explicado com cuidado. Cientificamente, os laticínios não aumentam a produção de muco no organismo. Isso já foi esclarecido por estudos consistentes. No entanto, algumas pessoas têm sensibilidade às proteínas do leite de vaca, e nelas o consumo de laticínios pode provocar uma resposta inflamatória na mucosa, que resulta em maior produção de secreção. Se você percebe que o catarro piora depois de tomar leite ou comer queijo, vale conversar com seu médico sobre a possibilidade de uma sensibilidade alimentar e testar a redução temporária do consumo para avaliar se há melhora. O tabagismo, seja ativo ou passivo, é um dos maiores inimigos das vias aéreas e um dos fatores que mais contribuem para o catarro crônico. A fumaça do cigarro paralisa os cílios, que são as estruturas microscópicas responsáveis por varrer o muco das vias respiratórias em direção à saída. Quando os cílios param de funcionar corretamente, o muco se acumula, as infecções se tornam mais frequentes e o catarro vira uma presença permanente. Além disso, o cigarro irrita diretamente a mucosa da garganta e estimula a produção de muco como mecanismo de defesa. Se você fuma e sofre com catarro persistente, não existe nenhuma mudança de hábito mais impactante do que parar de fumar. O ar-condicionado é outro vilão que aparece na vida de muitos brasileiros, especialmente nos meses mais quentes. O problema não é o ar-condicionado em si, mas o ar extremamente seco que ele produz. Quando a umidade do ar cai muito abaixo do ideal, que é entre 50% e 60%, a mucosa nasal resseca e perde sua capacidade de filtrar e umidificar o ar que entra. O organismo, em resposta, aumenta a produção de muco como tentativa de compensar essa falta de umidade. O resultado é aquela sensação contraditória de nariz entupido e garganta cheia de catarro ao mesmo tempo. Usar um umidificador de ar no quarto, especialmente durante a noite, pode fazer uma diferença enorme nesses casos. A alimentação também tem papel direto no comportamento do muco. Alimentos ultraprocessados, ricos em sódio e em aditivos químicos, promovem inflamação sistêmica que pode se refletir nas mucosas das vias aéreas. Por outro lado, alimentos ricos em vitamina C, como laranja, acerola, kiwi e pimentão, têm propriedades anti-inflamatórias e ajudam a fortalecer a barreira mucosa. O gengibre e a cúrcuma, amplamente estudados pela ciência, também apresentam propriedades anti-inflamatórias relevantes e podem ser incluídos facilmente na alimentação diária, sem nenhuma contraindicação para a maioria das pessoas. O hábito de pigarrear com frequência, aquele ato de forçar a limpeza da garganta repetidamente ao longo do dia, é outro comportamento que merece atenção. Embora pareça uma solução imediata para o desconforto, o pigarro constante irrita ainda mais a mucosa da garganta, provoca microtraumatismos nas pregas vocais e estimula o organismo a produzir ainda mais muco como resposta à irritação. É um ciclo vicioso. Quanto mais você pigarreia, mais muco seu corpo produz e mais você sente vontade de pigarrear. Quebrar esse ciclo exige consciência e, na maioria das vezes, o tratamento da causa subjacente que está gerando o desconforto. O estresse crônico é um fator que poucos associam ao catarro na garganta, mas que tem base científica sólida. O estresse prolongado desregula o sistema imunológico e aumenta a inflamação no organismo como um todo, incluindo nas mucosas das vias aéreas. Pessoas que vivem sob estresse constante tendem a ter crises de rinite mais frequentes, sinusites de repetição e maior sensibilidade a alérgenos. Técnicas de gerenciamento de estresse, como a prática regular de atividade física, meditação e sono de qualidade, não são apenas boas para a saúde mental. São também aliadas diretas da saúde das suas vias aéreas. Por fim, vale falar sobre a posição durante o sono, que já mencionamos brevemente no capítulo sobre gotejamento pós-nasal,
mas que merece ser reforçada aqui. Dormir de barriga para cima com a cabeça levemente elevada, usando um travesseiro um pouco mais alto que o habitual, favorece a drenagem natural do muco durante a noite e reduz o acúmulo de secreção na garganta. Para quem sofre com refluxo silencioso, deitar do lado esquerdo também é uma posição que ajuda a reduzir a subida do ácido gástrico pelo esôfago, combinando dois benefícios em uma só mudança simples de postura. A mensagem central deste capítulo é poderosa justamente pela sua simplicidade. Você não precisa esperar uma consulta médica para começar a fazer diferença. Beber mais água, reduzir ultraprocessados, umidificar o ambiente, parar de pigarrear compulsivamente e dormir na posição correta são ações que você pode adotar ainda hoje. Pequenas mudanças consistentes, quando somadas, produzem resultados que nenhum xarope consegue alcançar sozinho. Chegamos ao fim deste vídeo. E se você assistiu até aqui, já sabe muito mais sobre o catarro persistente na garganta do que a maioria das pessoas que sofre com esse problema todos os dias. Vamos fazer um resumo rápido do que vimos juntos, porque fixar essas informações é tão importante quanto recebê-las. Primeiro, entendemos que o muco é um aliado do organismo, não um inimigo, e que o problema começa quando ele é produzido em excesso ou não consegue ser eliminado adequadamente. Depois, descobrimos que o gotejamento pós-nasal é um dos grandes responsáveis por aquela sensação de catarro escorrendo pela garganta, especialmente à noite. Vimos também que o refluxo silencioso é uma causa que a maioria das pessoas nunca considera, porque não provoca azia, mas irrita a garganta de forma contínua e discreta. Falamos sobre a rinite alérgica, que afeta 60 milhões de brasileiros e é frequentemente normalizada quando deveria ser tratada. Alertamos sobre a sinusite crônica e a importância de não ignorar quando o muco muda de cor ou quando os episódios se tornam frequentes demais. E encerramos com os hábitos do dia a dia que estão, neste exato momento, piorando ou melhorando o seu catarro. A dica prática mais importante que você pode levar deste vídeo é essa. Não trate o sintoma. Trate a causa. O catarro na garganta é sempre uma mensagem do seu corpo, e essa mensagem merece ser ouvida com atenção. Se o problema persiste por mais de 4 semanas, se o muco muda de cor, se vem acompanhado de dor, febre ou rouquidão, não espere. Procure um otorrinolaringologista ou um alergologista e peça uma avaliação completa. Quanto mais cedo você identificar a origem do problema, mais rápido e mais eficaz será o tratamento. Enquanto aguarda a consulta, comece hoje mesmo com as mudanças de hábito que discutimos. Aumente a ingestão de água, experimente a lavagem nasal com solução salina, evite os alimentos que agravam o refluxo, reduza a exposição a alérgenos e cuide da qualidade do seu sono. Essas ações simples não substituem o tratamento médico, mas podem trazer alívio real enquanto você busca a orientação adequada. Se este vídeo foi útil para você, deixa o seu like agora, porque ele ajuda o canal a continuar levando informação de qualidade para mais pessoas. Se inscreva para não perder os próximos conteúdos e compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que sofre com esse problema todo dia, porque às vezes uma informação certa chega na hora certa e muda tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se